tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, em cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença cantamos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Boa noite, família Bai. Nós estamos, e a todos aqueles que nos ouvem, nós estamos aqui para adorar a nosso Senhor Jesus. E entendemos que adoração não é só com música, mas esse momento é com música. Mas essa canção que nós vamos cantar fala sobre isso. Então vamos cantar juntos. Quando a música esmurece, o resto desaparece, simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és tu.
quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de mensurável valor, Rei de mensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja um pobre fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Declare: estou voltando, Senhor. Estou voltando à essência da adoração. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando a ti, estou voltando a ti. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Louvado seja o Senhor por este domingo, por este dia. Aqui estamos nós reunidos mais uma vez. Quero agradecer você que tem nos acompanhado, você membro da IBAI, você que é participante, que tem assistido aos nossos cultos. Se não no domingo, no horário das 18 horas, talvez durante a semana. Sejam todos muito bem-vindos e queremos mais uma vez registrar nossa gratidão por você estar conosco aqui. E a nossa oração tem sido sempre que Deus use esse momento e esse tempo especial para trazer edificação para a tua vida, para as nossas vidas, e que a gente possa, nesse momento aqui, ainda que de um modo virtual, ter um tempo realmente de qualidade na comunhão do Senhor, um tempo de devoção, um tempo que o Espírito do Senhor possa usar nas nossas vidas, na minha, na sua vida, para trazer direção, encorajamento, uma consciência mais clara dos caminhos dele para a nossa vida. Sejam todos muito bem-vindos. O culto dessa noite é um culto especial, porque estaremos também celebrando nele a ceia do Senhor. E este é um mês também especial por causa do domingo do Dia dos Pais. No próximo domingo, nós vamos ter um programa também de culto dedicado ao Dia dos Pais. Estamos pensando como celebrar este culto, o que ele pode ter de diferente dentro desse contexto que nós estamos. E quero terminar essa minha primeira palavra, então, de saudação, pedindo a você também, vamos continuar juntos orando para que Deus, na sua misericórdia,
possa fazer com que essas vacinas que já estão sendo testadas tenham realmente resultados efetivos e que os governos possam serem ágeis na replicação aí dessa vacina e que ela de fato chegue aonde ela precisa chegar e a gente possa, o mais rápido, o mais breve possível, com a misericórdia e com a graça do Senhor, voltar a ter essa liberdade de sair e de voltar à nossa rotina de contato físico e de encontros presenciais, reunindo família, amigos, reunindo a igreja. Imagino que você, assim como eu, como muitos, estamos sentindo tanto, né, a saudade de estar juntos. De vez em quando a gente encontra um aqui, outro ali, em algum compromisso, e a gente fica com aquela sensação gostosa, né, de saudades, e quer abraçar, quer estar junto, mas não pode. Então vamos continuar orando, queridos. Essa batalha não está vencida ainda. Embora a gente tenha essa liberação gradual para que a gente possa voltar a sair, né, com as medidas devidas de restrição e cuidado, mas a batalha não está completamente vencida. Então precisamos continuar firmes, orando e intercedendo e clamando ao Senhor pelo livramento dEle, pelo favor dEle, no sentido de que essa pandemia seja vencida em todo o mundo, em todo o mundo. Muito bem, antes de celebrarmos a ceia agora, então, eu quero passar a palavra ao Marcos Vicente, porque ele está agendado para estar conosco, não é? Trazendo uma palavra que Deus colocou no coração dele, e nós vamos, nesse momento, orar pela vida dele, e ele estará com a palavra logo em seguida. Feche os seus olhos, se você puder, e me acompanhe nessa oração. Querido Deus, louvamos o Teu nome por essa noite, pela reunião da Tua igreja, ainda que de um modo virtual. Oh Deus, mas nem por isso menos real. Os nossos corações estão unidos no Senhor, unidos no propósito de adorar e bendizer o Teu nome. E nesse momento nós colocamos a vida do Marcos Vicente diante do Senhor. Te damos graças pela vida dele e intercedemos por ele, para que por meio da Sua palavra, ó Deus, possamos ouvir a Tua voz. E de fato, ó Deus, a revelação do Senhor nas Escrituras Sagradas alcance a todos nós pela iluminação do Teu Espírito Santo. Então abençoe, ó Deus, aquilo que o Senhor já tem posto, cremos, no coração do Marcos Vicente, para os nossos corações. Nós oramos assim, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Marcos. Obrigado, pastor. Deixa eu tirar aqui para não fazer bagunça. Olá, boa noite, família Ibai, e a todos aqueles que nos acompanham e têm nos assistido, seja onde você estiver. Que bom ter você aqui conosco e oramos para que Deus possa abençoar a sua vida. Eu estou muito à vontade para falar hoje, eu quero ser breve, mas estou muito à vontade. Essa última canção que nós cantamos no louvor, a essência da adoração, o pastor Rick Warren, quando ele escreveu o seu livro Uma Igreja com Propósitos, Uma Vida com Propósitos, aliás, ele conta no seu livro que a história desta música, escrita por um artista cristão, Matt Redman, quando ele era ministro de música na Inglaterra, a igreja passava por um momento muito difícil e o pastor daquela igreja identificou que a equipe de louvor e adoração estava indo por um caminho muito estranho, onde o Senhor Jesus não era o centro de tudo, e conta a história que, de forma abrupta e também sem avisar ninguém, o pastor desligou todos os equipamentos e instrumentos e disse que a partir daquele momento não teria mais música tocada na igreja, apenas cantada e etc. E ao final desse tempo, dessa quarentena desta igreja de música, o Matt Redman compõe essa canção, dizendo que quando a música esmurece, o resto desaparece e a essência volta para Jesus. E aos poucos eles começaram a entender que a adoração, a verdadeira, ela não tem nada a ver com apenas cantar ou tocar, mas um estilo de vida. E por que eu estou abrindo isso? Porque esta noite eu não gostaria de pregar, mas eu gostaria de fazer uma reflexão com todos vocês que estão nos assistindo. E eu sei que quando nós estamos gravando vídeos agora, eles vão ficar para a nossa posteridade, não é?
Daqui muitos e muitos anos as pessoas vão assistir isso. Daqui muitos e muitos anos as pessoas vão ver nossas fotos com máscaras, as nossas reuniões, e vão perguntar, vovô, o que era isso? Né? E a gente vai ter que explicar esse tempo. Então eu também sei que essa reflexão ela vai ficar e vai prolongar por muito tempo. Então, entenda comigo, e eu falei que estou bem à vontade, não é um sermão, mas é uma reflexão. Não é uma mensagem com uma receita bíblica de ponto 1, ponto 2, ponto 3, não. Mas eu gostaria de refletir com vocês, e é uma reflexão tanto que pastoral, profética, de consolo, de alerta. Enfim, eu tenho conversado muito com alguns amigos, alguns líderes, pastores, e sobre o nosso tempo de pós-pandemia, o que vai acontecer, e obviamente que o assunto, o tópico igreja, ele está muito em pauta. Como nós vamos nos comportar quando voltar, quando tudo voltar ao normal, o que vai acontecer com a gente, como é que a igreja vai se comportar, como os irmãos, quais são as mudanças que isso vão acontecer. Mas eu não queria refletir sobre isso, eu queria refletir ainda sobre esse momento que nós estamos vivendo, esse momento um tanto que incerto ainda, sobre o nosso culto a Deus. Nosso culto a Deus. Eu gostaria de dar um nome a essa reflexão do culto nosso de cada dia. O culto nosso de cada dia. Dizem que a vida começa aos 40. Então eu sinto em dizer que aqueles que ainda não chegaram nos 40 ainda não estão vivendo, mas eu já comecei a viver, embora eu seja novinho, tenho apenas 1 ano de vida, se for assim, se a vida começa aos 40, tenho 41, então eu já comecei a viver, mas o tempo que eu já vivi me capacitou a ver algumas coisas. E quando eu era mais jovem, quando eu era bem mais novo, eu me lembro que eu vociferava em alto e bom tom, aos 4 cantos, e quem pudesse me ouvir, eu sempre dizia, nós não precisamos da igreja templo para nós prestarmos nosso culto a Deus. Eu sempre dizia isso, e não era uma inverdade, mas dizia isso com um tom assim. Só que eu acredito, e aqueles que são mais velhos também vão compreender isso junto comigo, que existe uma fase da vida em que falamos coisas com tanta convicção, mas com pouco conteúdo, inclusive conteúdo de vida. Ao longo do tempo, a gente percebe e descobre que falar e fazer são ambiguidades. Nem sempre aquilo que a gente fala e acredita, principalmente quando a gente é mais jovem, a gente de fato tem conhecimento daquilo. Esses dias, um exemplo, eu estava conversando com um amigo muito próximo, muito querido, e ele tocou no assunto da tensão racial que está acontecendo nos Estados Unidos. E ele falou para mim, ele virou para mim e disse, mas é interessante que aqui no Brasil não tem isso, né? Não tem racismo assim. E eu olhei para ele, é muito meu amigo, muito querido, eu falei, bom, não tem porque você não é negro, você é branco, então não tem como você saber. E o que a gente estava conversando era exatamente sobre isso, as coisas que a gente não consegue saber porque não está vivendo na pele do outro. Então a gente fala muito, mas pouco sabe. Eu falei, eu não sei ser um estrangeiro, eu não sei viver numa terra estranha, não aconteceu comigo. Há N coisas que não aconteceu comigo e não aconteceu com você que a gente não sabe. E por que eu estou falando desse ponto e afirmando isso? Porque há uma grande diferença entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Há um grande abismo sobre aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente pratica muitas vezes. Por isso eu disse que é apenas uma reflexão. E eu gostaria de ir a fundo com essa reflexão, deixando uma pergunta para todos nós. Para todos vocês que estão nos ouvindo, para todos que estão nos assistindo, para nós que estamos aqui. Quantos de nós, e aí, se você estivesse aqui na igreja, eu ia falar para você levantar a mão, mas você não pode levantar a mão, então você pode digitar no chatzinho, mas quantos de nós já algum dia sonhamos, ou já falamos no nosso coração que a gente queria ter um pouco mais de tempo para poder se dedicar um pouco mais para Deus? Quem de nós já fez já sonhou com isso? Poxa, eu queria
Poxa, eu precisava de mais tempo para eu ter tempo com Deus. Quando vinha aquelas mensagens na igreja de fazermos intimidade com Deus, a gente pensava, mas eu não tenho tempo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Quantos de nós? Se você já teve um dia esse pensamento, digita aí. Fala agora no nosso chat aí, diz para nós. Não, olha, eu já tive isso. Esse tempo. Eu queria ter esse momento, eu queria ter esse tempo para eu poder ter mais intimidade com Deus. Por que eu faço essa pergunta? Eu lembro de uma frase do Dr. Miles Monroe, que ele dizia que a maior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósitos. Talvez um dos maiores sofrimentos dos nossos dias não é apenas a morte, mas é a falta do propósito no tempo em que estamos vivendo. E há pouco tempo eu falei, agora aqui, que quando eu era mais jovem, eu falava que a gente não precisava de igreja para poder fazer os nossos cultos de cada dia, mas eu nunca tinha ficado sem igreja para saber como é que era isso. É muito fácil a gente falar, é muito fácil a gente pregar e dizer assim, você não precisa da igreja para ter seu culto diário, mas a gente nunca ficou sem a igreja. Agora a gente está. Agora a gente não tem esse momento. Agora não estamos mais juntos. E como tem sido o nosso comportamento? Agora é um momento da gente colocar assim, não, eu posso continuar fazendo o meu culto sem a igreja. Há dois textos que eu gostaria de refletir. O primeiro está em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Todos nós já ouvimos esse texto, diz, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Naquela famosa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, à beira do poço, em João capítulo 4, Jesus declara que uma nova ordem de culto estava sendo iniciada. Ele fala que essa ordem de culto não vai mais se tratar de onde você cultua. Não, mas sim como você cultua. Ele revela o como, dizendo que é em espírito e em verdade. E esse texto de Jeremias 29, 13, o contexto dele é um contexto que fala de uma esperança após o caos. O texto está falando que depois que se findasse os 70 anos de cárcere babilônico, a esperança é que o povo poderia buscar o Senhor. Poderia buscar o Senhor e ele se deixaria ser achado. E olha que interessante, aqui em Jeremias, Deus fala que se você buscar ao Senhor, ele será encontrado. Lá no texto de João 4, Jesus disse que o Pai procura. No Antigo ele está dizendo o seguinte, se você buscar, você encontra. Aqui no Novo ele está dizendo, o Pai procura. Você já teve a sensação ou a experiência de estar numa multidão, num lugar, agora não mais, porque não podemos ter aglomeração, mas quando você estava numa multidão e você precisava procurar alguém? Pense comigo, você está aqui num ponto e a pessoa está no outro ponto, você precisa procurar alguém, você sai à procura dela, você vai procurando ela e ela está aqui e procurando você também. E sabe, uma procurando a outra, porque uma sabe que tem que encontrar a outra. Então eu venho procurando, então pensa que você é um pai e está procurando seu filho. Seu filho está perdido e está procurando seu pai. Então um vai procurando o outro, até que de repente vocês se encontram. E quando a beleza do encontro, que é o pai que diz, encontrei você, meu filho. E o filho que diz, pai, ainda bem que eu te encontrei. É esse encontro que os dois textos aqui estão falando. O pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, mas o pai também disse que esses verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade podem buscá-lo, porque ao buscá-lo, o encontrarão. Deus não está brincando de esconde-esconde, Ele só está dizendo o seguinte, eu te procuro e você me busca, e assim a gente se encontra. E quando a gente se encontra, a gente diz, e nos encontramos, é isso que precisávamos. O meu objetivo aqui não é dizer como é que você busca a Deus, porque provavelmente você sabe, e Jesus também já nos disse isso, mas a intenção é nos lembrar que nós vivemos em dias. Vivemos nos dias onde a nossa maturidade,
onde a nossa maturidade e conhecimento a respeito de Deus irão ajustar as nossas prioridades. As nossas prioridades estão intrinsecamente ligadas ao conhecimento que a gente tem de Deus. E esse conhecimento e maturidade de Deus vai definir nossas decisões e influenciar no nosso futuro. O salmista, no Salmo 25, versículo 14, diz que Deus segreda com aqueles que o buscam. Deus tem segredos para compartilhar. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo que talvez muitos de nós sonhamos, de que queríamos um tempo para buscar a Deus. Esse é o momento. O segundo versículo que eu gostaria de ler está lá no Antigo Testamento também, em Levíticos, capítulo 6, versos 12 e 13. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Mantenha-se o fogo continuamente sobre o altar. Não deve ser apagado. O culto religioso prestado pelos hebreus no Antigo Testamento, ele está carregado de imagens ilustrativas para um culto pessoal nosso dos dias de hoje. E existiam aqui duas tarefas imprescindíveis na adoração para manter o fogo que os sacerdotes tinham que fazer. A primeira era colocar lenha e a segunda era retirar cinzas. Eles tinham que colocar lenha e tinham que retirar as cinzas para que o fogo se mantivesse aceso e houvesse um culto contínuo para Deus. A lenha é o combustível para manter o fogo aceso. Se você não colocar lenha, o fogo não fica aceso. Você precisa de atenção para lá, recolhê-la, limpá-la e jogá-la no fogo. Desde que Deus mudou de endereço, desde que o Senhor diz que agora habita em nós e que a adoração agora vem aqui, dentro do nosso coração, ele se tornou um altar. E como um altar, ele precisa de lenha. Precisa de lenha. E é responsabilidade nossa. A palavra de Deus é o combustível. Pense nisso. A palavra de Deus é o combustível. Colocar lenha nesse nosso altar é alimentar o nosso coração da palavra e permitir que ela aqueça o nosso coração. Tal como os discípulos no caminho de Emaús. Lembra que eles falavam? Nossa, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada? É disso que eu estou falando. É o nosso coração queimar pela palavra. Não é apenas a gente ouvir uma devocional, não é apenas a gente ver uma live, não é mesmo apenas a gente ver um culto. Não, é o nosso coração queimando, aceso. Isso é um culto a Deus. O quanto queima o teu coração ao meditar na palavra? O quanto queima? Ele fala de lenha e fala de cinzas. Você tem que pôr lenha e tirar as cinzas, porque as cinzas são aqueles elementos microscópicos que, quando se acumulam, podem apagar o fogo. São pequenos entraves que sufocam essa relação profunda e íntima com o Senhor. Embaraços, pesos. Lembra do texto de Hebreus 12:1? Para a gente deixar de lado os embaraços, os pesos e o pecado que tão de perto nos rodeia, para nós seguirmos a carreira que nos está proposta. Eu não sei quais cinzas podem estar apagando o fogo pela presença de Deus no teu coração, mas precisa ser removida. Pode ser a cinza de mágoa, de problemas não resolvidos, de ansiedades, de pecado, eu não sei. Em Cristo, o sacerdócio agora é universal, portanto é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade minha e sua, colocar lenha no altar do nosso coração e remover toda a cinza. O culto não pode parar. O culto não pode parar. O nosso culto de cada dia é alimentado pela palavra que queima no peito e não se apaga. Nós estamos vivendo um dos melhores tempos da nossa vida para buscar Deus. Um dos melhores tempos da nossa vida para buscar Deus.
E o resultado de um culto que é praticado a cada dia, primeiro é a comunhão com o Pai. É a comunhão com o Pai. É fundamental, pois no culto nosso de cada dia, ouvir Deus é fundamental. Ouvir Deus nesse momento é fundamental, pois é só nessa contemplação do caráter e nos atributos de Deus que nós não ficaremos confundidos com nada. E o segundo resultado dessa busca, o segundo resultado de colocar lenha no nosso altar e ter esse culto diário com o Senhor, é que a graça começa a transbordar na nossa vida. A graça de Deus começa a transbordar na nossa vida. O culto, ele é de fórum íntimo. Sim, o culto é de fórum íntimo. Ele não é um espetáculo, uma cena, mas o resultado é público. O culto profundo de fórum íntimo tem um resultado público. Tem um resultado público. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus advertiu que não é para a gente fazer cena pública do nosso culto. Você não precisa mostrar para todo mundo que está jejuando, você não precisa mostrar para todo mundo que está orando, você não precisa mostrar para todo mundo que está dando esmola, você não precisa fazer um marketing pessoal das suas ações. Não, Jesus não está falando isso. Ele também não está dizendo que é para deixar de fazer isso. O que ele está dizendo é que é de fórum íntimo o culto. Mas o resultado é público. O resultado é público. É impossível a gente estar com Deus e não transbordar da graça. É impossível a gente descer do monte como Moisés e não estar com o rosto brilhando. É impossível a gente ser tocado por Deus e não tocar pessoas de Deus. Por isso, a reflexão dessa noite e desse momento é que no nosso culto de cada dia, nós descobrimos que Deus quer ser encontrado e nós precisamos encontrá-lo. No nosso culto de cada dia, o fogo não pode se apagar. As cinzas precisam ser removidas. No nosso culto de cada dia, nós temos uma comunhão profunda com o Pai e Ele não nos deixa confundido. E no nosso culto de cada dia, a graça transborda e nós nos tornamos pessoas melhores. Que Deus nos abençoe nesse tempo. Eu gostaria de convidar o pastor novamente para estar aqui, estar orando conosco. E que, como eu disse, não era uma mensagem, era apenas uma reflexão, que a gente reflita nesses dois textos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Esse é o nosso melhor tempo para buscar Deus. Não se deixe apagar o fogo no altar. Que assim seja. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Pastor, por favor, sua é a palavra para esse momento de oração. Obrigado. Obrigado, Marcos, por essa palavra. Que tempo extraordinário. Difícil, desafiador, mas como o Marco colocou muito bem, um tempo extraordinário para que nós possamos experimentar da graça de Deus, da presença de Deus, do derramar da virtude e do poder de Deus sobre nossas vidas como em nenhum outro momento. E hoje nós temos nesse culto, para fechar, um ato que tem se constituído um elemento simbólico central nas celebrações de culto das igrejas cristãs, através dos tempos e através dos vários lugares. Esse ato tem assumido formatos diferentes, porque ele é, sobretudo, um ato celebrado no coração. Mas ele tem essa dimensão pública, e o Marcos estava nos lembrando aqui que a vida cristã tem essas duas dimensões. Ela não é só pública, porque senão seria uma fachada, né? Um marketing, uma publicidade falsa. Não é só privada, porque nos faltaria então a possibilidade do testemunho, mas ela é privada e pública, é particular e é pública. O ato da celebração da ceia que vamos fazer agora é um ato que acontece primeiro no nosso coração, mas ele é um ato também que tem essa característica da celebração pública da nossa fé, dessa demonstração
pública da nossa caminhada com o Senhor Jesus, do nosso compromisso com o Senhor Jesus. E para nós então celebrarmos esse momento e orarmos, como o Marcos já nos encaminhou, eu quero apenas deixar a leitura do texto do apóstolo Paulo aos Coríntios que nos orienta nesse ato de celebração. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, do verso 23, ele disse assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Na celebração da ceia deste domingo, deste primeiro domingo de agosto, nós estamos contando com a presença querida, especial, do Pedro Sotero, que vem representando o diaconato, e nós achamos por bem incluí-lo nesse momento, não apenas pela sua função diaconal, para reforçarmos mais uma vez que, embora seja um ato de celebração virtual, estamos todos unidos em um só coração, em uma só alma, em um só propósito. Convido o Pedro então para vir estar aqui nesse momento, trazendo os elementos da ceia. Seja bem-vindo, Pedro. Que bom tê-lo aqui conosco. Quero convidá-lo para fazer essa oração, consagrando nesse momento os elementos da ceia, para que depois nós possamos servir o Oliver, o Marcos Chivchevski e também o Marcos Vicente. Vamos orar? Vamos orar. Nosso Deus, nosso eterno Pai, nós estamos muito felizes, ó Pai, porque temos também essa oportunidade, mesmo que de maneira virtual, compartilhar do Teu amor e da Tua misericórdia que Tu tem para cada um de nós. E nesse momento, com muita felicidade, nós queremos participar desta ceia e queremos, ó Pai, através dela, transmitir a nossa gratidão, a gratidão que vem do fundo do nosso coração, pelo Teu sacrifício que Tu fizesse na cruz do Calvário por nós, ó Pai. Recebe nesta noite, ó Pai, o nosso louvor e a nossa gratidão. Nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Pedro, por favor, queira servir Marcos Vicente, Marcos Chivchevski e também o Oliver, por favor. Você que está em casa, espero que você também já possa estar com seus elementos, o pão e o cálice aí bem próximo de você, em suas mãos, ao seu alcance. E nós aqui, você aí, ou vocês aí, vamos ter, ainda que de um modo virtual, um tempo muito especial agora, de comunhão espiritual. A dimensão física, ela é um dado real da nossa experiência humana.
e nós não podemos estar fisicamente presentes no mesmo lugar, mas a dimensão espiritual também é um dado real para nós, os que cremos, os que colocamos a nossa fé e a nossa esperança em Jesus Cristo e na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que nós podemos estar unidos de um só coração, de uma só alma, estamos desfrutando de uma comunhão espiritual, de que o Espírito Santo nos habita e Ele nos une em um só corpo. Nós somos o corpo de Cristo Jesus, a igreja. E ainda que nós sejamos neste momento impedidos de estarmos reunidos presencialmente, isso não significa, sob hipótese alguma, que não haja entre nós um vínculo poderoso e extraordinário de unidade espiritual. Portanto, ainda que virtual, mas em comunhão real com o Senhor e uns com os outros, convido você, convido a nós que estamos aqui, a celebrar este momento do ato da ceia. O texto diz, mais uma vez assim: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Tomemos do pão, portanto, em memória do Senhor. E o texto prossegue dizendo, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faço isso sempre que beber em memória de mim. Convido você também, em memória do Senhor, a tomar esse cálice. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, o nosso coração está quebrantado na Tua presença, no reconhecimento de que somos frágeis, carentes da Tua assistência, Senhor. E nesses tempos difíceis que vivemos, nesses dias difíceis de distanciamento social, em que o nosso coração se ressente com saudades da reunião da família, dos amigos, do abraço apertado, do encontro face a face com os nossos irmãos, com os nossos amados. Tem sido também, ó Deus, um tempo em que, de algum modo, a nossa sensibilidade espiritual, de algum modo, se revela, ainda de um modo mais claro e profundo. E na palavra que recebemos nessa noite do Senhor, através do Marcos Vicente, mais uma vez, nós queremos declarar, ó Deus, a nossa devoção e a nossa adoração, e a nossa dependência do Senhor. Ó Deus, e que esta comunhão íntima se reflita de modo público no testemunho da nossa fé. E rogamos ao Senhor juntos, unidos espiritualmente como Tua igreja, como o corpo de Cristo, que seja breve este tempo, de algum modo a gente sinta como se ele tenha passado rápido e a gente volte a se reunir. Abençoe, ó Deus, esses primeiros testes com as vacinas que estão sendo aí elaboradas e preparadas. Dê-nos uma vacina eficaz, dá-nos um remédio eficaz e dá, ó Deus, que as autoridades possam, de um modo responsável, ó Deus, produzir e permitir que chegue às mãos e às pessoas que nesse momento precisam, todos nós, mas especialmente aqueles que estão em processo de tratamento. Nós oramos e pedimos pela Tua igreja, Senhor, pela família Pai. Guarda, livra-nos do mal, a nossa igreja, nossos familiares, a nossa rede de relacionamento e amigos, tem misericórdia. Consola o coração daqueles que choram de luto já. Consola o coração daqueles
que recebem notícia, ó Deus, da doença, alcançando alguém próximo a eles e de suas famílias. Que o Senhor possa renovar a confiança e a esperança no Senhor, e que o teu consolo alcance a todos. Nós oramos assim, pedimos: abençoe a tua igreja, abençoe a nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez a todos que estão nos ajudando aqui. Obrigado, Pedrinho, você que veio de modo especial celebrar conosco aqui a ceia, nos abençoar como diácono, representando a igreja, representando os diáconos, nos servindo. E a você que está conosco, Deus o abençoe, que a consolação e a paz de Deus seja sobre você e sobre a sua casa, e que o Senhor possa guiar os seus caminhos, renovar essa disposição de resiliência, de paciência, e que Deus use a sua vida para o louvor e glória dele no testemunho, seja pelas redes sociais, seja em algum contato eventual. Que Jesus Cristo seja glorificado na sua vida. Lembre-se, ceiamos hoje, e essa ceia será celebrada até que Jesus Cristo venha. Maranata, que venha logo, Senhor Jesus.